Saudar a igreja com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para prestar culto ao nosso Deus. E isso temos feito desde o início. Dedicado a Ele a nossa atenção, o nosso louvor, as nossas orações, o nosso coração. E faremos e continuaremos nesse bom propósito, nesse momento que é a instrução. As crianças que receberão instrução adequada à sua linguagem, à sua idade, e nós, com a ajuda do Senhor, também receberemos pela palavra do Senhor que deve ser lida, explicada e aplicada pelo poder do Espírito. E o tema dessa noite, irmãos, é o Senhor é a nossa paz. E nós vamos retomar as exposições em Juízes, né? Eu quero convidar você a abrir no texto do capítulo 6 de Juízes. Nós, neste ano, temos estudado este livro do Antigo Testamento e já percorremos algumas histórias, né? Algumas histórias boas, né? Algumas histórias desafiadoras, mas sempre a história que aponta para o verdadeiro Salvador do povo de Deus, que é o próprio Senhor. E aí essa passagem não vai ser diferente. Aqui nós vamos ver que o Senhor é a paz. É a paz quando o contexto que nos cerca ele é inseguro. É a paz quando dentro do nosso coração as coisas não estão ajustadas. É a paz quando Ele mesmo opera com graça e poder aquilo que nenhum de nós poderia realizar. Deus, o Senhor, é a nossa paz. Nós vamos ler o texto do capítulo 6. O trecho da nossa reflexão é a partir do versículo 11. Mas para entendermos o versículo 11, nós precisamos ler alguns versículos antes. E eu vou pedir a paciência dos irmãos. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Então, vamos olhar para o versículo 1 do capítulo 6, e aí entraremos no trecho desta noite, a partir do 11. Aqui, lembremos, né? Havia passado Baraque e Débora, e o povo seguiu o seu caminho, e lemos o versículo 1 que diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês as terras deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. E agora o trecho desta noite. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas.
Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele então respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus disse: pegue a carne, os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. E foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, esse texto comprido fala de tantas coisas, mas sabemos que o Senhor tem uma mensagem para nós nessa noite. Por isso oramos. Fala conosco, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti esse texto não passará de uma história. Mas contigo nós não somente reconheceremos verdades, mas o Senhor mesmo alimentará as nossas almas, transformará os nossos corações e nos renderá a Cristo Jesus. Por isso, Pai, fala conosco pelo poder do Teu Espírito. Oramos isto na confiança do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você acompanhou a leitura desse trecho um pouco maior. Uma série de informações, uma série de detalhes. E geralmente quando nós lemos ou ouvimos histórias sobre Gideão, elas são bem animadoras. Pela manhã comentei que fui filho, né? Aliás, meus pais não sei ainda se permanecem, mas talvez sim, como membros dos Gideões Internacionais, que é uma organização interdenominacional, internacional, que distribui aqueles novos testamentos. Talvez você já foi, né, num hotel, num hospital, e viu lá na cabeceira um Novo Testamento. Quem faz esse trabalho de distribuição são os Gideões Internacionais. O nosso irmão presbítero Manuel foi Gideão por muitos anos, né? 25 anos servindo ao Senhor nesse ministério, de trabalhar. E Gideão, então, é uma figura inspiradora, na confiança no Senhor. E quando ouvimos sobre histórias e pregações de Gideão, nós vemos uma realidade que talvez seja bem diferente daquela que veremos nesta noite. Gideão, de fato, é um servo do Senhor, inclusive contado entre os heróis da fé. Mas aqui nós vemos um Gideão mais parecido conosco, talvez. E nós precisamos olhar para esse texto e aprender sobre o que Deus estava fazendo com o Gideão e que Ele pode também fazer em nossas vidas. Do versículo 11 ao versículo 13, nós vemos esta pessoa, esta figura, né? Este anjo do Senhor, né? Que na sua tradução aqui nós vemos, né, com a letra A em maiúsculo. E quando nós estudamos no Antigo Testamento que o anjo do Senhor se comporta com uma atitude, com um padrão de fala, alguns teólogos vão olhar para essas passagens e entender, não é apenas um mensageiro, um anjo do Senhor, mas é um mensageiro diferente.
E muito embora este seja mensageiro também, há alguns comportamentos e algumas falas que são peculiares a outros anjos. Geralmente as mensagens que Deus mandava por meio de anjos ele era o relator, né? Ele era o proclamador dessa mensagem. Então geralmente os anjos dizem: assim o Senhor mandou dizer, assim diz o Senhor. E aí eles falavam em nome de Deus. Mas curiosamente este anjo fala em primeira pessoa. Curiosamente esse anjo recebe adoração. Curiosamente esse anjo age de uma forma peculiar, né? E claro, alguns vão dizer então que este anjo, na verdade, não é um anjo comum, é a própria manifestação teofânica de Deus. As aparições que aconteciam no Antigo Testamento, diretas de Deus, eram revelações teofânicas, aparições de Deus. Era o próprio Deus. Isso acontece com Abraão, isso acontece com Moisés, isso acontece em várias passagens, dezenas de passagens parecem indicar que Deus não somente mandava mensageiros, mas ele ia mesmo levar a mensagem. E em muitas vezes fez isso com o seu povo. Aparece então este anjo e ele senta-se próximo onde estava Gideão. Né? O texto que nós lemos também indica o contexto de Gideão. E o contexto ele era inseguro. Se nós lembrarmos daquilo que havia acontecido, né? Débora, Baraque, né? Libertaram o povo de Deus, talvez mais Débora do que Baraque, né? Que se não fosse Débora ali, talvez fosse mais complicado. Mas Deus usou aqueles servos para libertar o seu povo. Mas passado a atuação daqueles juízes, surge então uma nova opressão, que é com o povo midianita. E é curioso porque nós vemos esses nomes são os nomes do povo de lá, né? A gente sabe lá quem é, nunca vimos, sabemos nem como é que eram as feições, né? Que língua e idiomas falavam. Mas quando a gente vai estudar um pouco do Antigo Testamento, nesse período, a gente pode pensar que todos esses povos eram povos muito fortes, né? Como foram os anteriores, cheios com capacidade de guerra e tudo mais. Os midianitas não eram. Era um povo normal. Não era um grande desafio, mas o ciclo de degradação do povo de Israel estava tão continuado que em 7 anos foi o suficiente para que um povo fraco dominasse outro. E este é o relato que é dado. Sabe quando nós vemos às vezes placar de futebol? E aí tem um time da Série A que vai jogar contra o time da Série C. E aí você já maquina, né? Imagina um placar. 3-0, para dizer assim. Para não entristecer tanto o outro time. E aí quando você vai assistir, quem leva 3-0 é o time de casa, né? Da Série A. Que revolta a gente, né? Que está assistindo. É mais ou menos isso. Devido às proporções. Alguém pequeno que não tinha força dominou um grande. Porque esse povo se esqueceu do Senhor. E as consequências do pecado chegaram. E não era qualquer dominação. Era uma dominação característica de não ser Israel do interesse dos midianitas. Os midianitas não queriam dominar Israel para dizer assim, não, nós vamos tirar aí uns rendimentos mensais. Nós vamos mandar, nós vamos controlar e nós queremos só os ganhos mensais. Não era esse tipo de dominação. Era o tipo de dominação de tira tudo. O que você achar, leva. Não deixa nada. Leva. Terra arrasada. Não fica nada. Não era para ficar nada. 7 anos foram suficientes para aquele povo sofrer. E com o sofrimento, o que acontece? O povo clama a Deus. E é interessante que alguns clamores a Deus são assim. Não me parece que o texto indique que houve arrependimento desse povo. Mas o povo clamou. Não me parece que eles deixaram de caminhar nos seus caminhos maus, mas o povo clamou. O que é que Deus faz? Ele ouve e responde. Claro que na primeira resposta, se você percebeu bem durante a leitura, qual é a primeira resposta que Deus dá? Eles clamam, choram e Deus faz o quê? Manda um pregador. Olha que resolução excelente da parte de Deus, né? A gente chega para Deus com o nosso clamor, está doendo, está complicado, e nós clamamos aquelas lágrimas que saem do nosso coração. O que é que Deus manda? Uma pregação. Ai, que maravilha. A gente quer a resolução, quer a cura, quer a resolução do problema, e
Deus manda um pregador para dizer, olha, fui eu que tirei vocês do Egito, fui eu que fiz tudo isso e vocês não me ouviram. E é por isso que vocês estão passando por isso. Às vezes a solução que Deus nos dá não é exatamente aquela que nós esperamos que Ele faça. Mas Deus, em sua graça, não manda só um pregador. Ele vai chamar um libertador, ele pessoalmente dá seu cuidado de chamar a Gideão. E aí nós vemos esse chamado de Gideão nesses versículos, né? Nessa teofania. E a primeira fala deste anjo, que nós entendemos ser o próprio Deus falando a Gideão é: o Senhor está com você, Gideão, homem valente. Esta é uma só mensagem com duas partes, né? E a primeira é uma palavra de bênção, de encorajamento. O anjo deixa claro, Deus deixa claro qual lado dessa batalha ele assumiu. Ele vai dizer, eu estou com vocês, Gideão. Vocês fizeram tudo isso. E eu sei muito bem tudo o que aconteceu. Mas eu tenho um lado nessa guerra. E o meu lado é o de vocês. Eu estou com vocês. E juntamente a isso ele vai dizer, homem valente. E com certeza a primeira reação de Gideão foi essa valentia. Essa coragem, essa fé destemida. Não foi, né? Não foi. Diante desta fala, dessa afirmação que Deus estava cuidando, que Deus zelava pelo seu povo, apesar de ele ter se distanciado, muito embora Deus tenha afirmado para Gideão que ele deveria ser valente por causa deste apoio, a coragem de Gideão devia ser justamente este apoio recebido de Deus, o que é que Gideão responde? Ele diz, Senhor, está apoiando, né? Não está aparecendo. O senhor está do meu lado? Parece que não está. O senhor está me ajudando, mas eu não estou vendo essa ajuda. Porque se está ajudando, por que é que tem tanto problema aqui? Se está realmente preocupado comigo, por que é que tem todos esses problemas ao meu lado? Aliás, os nossos pais no passado falaram mesmo que as coisas foram feitas. Mas por que eu não vejo as verdades do passado no presente? Que resposta boa para se dar diante de Deus. Gideão não agiu com fé. Gideão, ele foi sincero para dizer a sua realidade. E aquilo que ele enxergava era muito ruim mesmo. Não era animador. É um cenário de insegurança. Insegurança social, insegurança financeira, insegurança religiosa. Ele responde dessa forma ao Senhor. Ele não conseguiu enxergar, primeiro, que Deus era com eles, e segundo, que ele era valente para fazer qualquer coisa. A resposta de Gideão foi de incredulidade. A fé é baseada naquilo que Deus fala, mas a incredulidade é baseada na oposição àquilo que Deus fala. Gideão olha para o seu contexto, não consegue enxergar o favor de Deus. E às vezes nós temos relações, né, temos reações semelhantes da de Gideão. Em situações difíceis, perguntamos, até quando, Senhor? Em situações problemáticas, nós perguntamos, Senhor, dá-te parecer da nossa causa. O Senhor não vai nos agir, não vai nos ajudar? No Novo Testamento, né, a versão entre os pescadores, Senhor, não te importa que vamos morrer? O barco está afundando, não sei se o senhor percebeu, mas estamos num grave problema aqui. A resposta, às vezes, nossa, diante de ambientes, situações e contextos difíceis, não é de fé. Assim como Gideão, às vezes nós somos incrédulos. E mesmo recebendo palavras de encorajamento, como Deus fez ao próprio Gideão, homem valente, nós recebemos as palavras que estão escritas a nosso respeito também e as descartamos. Não acreditamos. Olhamos para o nosso contexto, sofremos. Olhamos para a realidade que nos cerca, nos revoltamos. Olhamos para aquilo que está acontecendo, nos desanimamos. Nosso coração é enfraquecido, mesmo diante da palavra de Deus. As coisas parecem não melhorar para Gideão, porque na segunda parte, Gideão que que recebe a visita de Deus num contexto difícil, também é confrontado no seu coração. Olha a segunda fala do anjo para Gideão. Gideão, vai nessa força,
versículo 14, né? Vá nessa força que você tem e livre a Israel das mãos dos midianitas. Não é certo, não é verdade que eu estou enviando você? A resposta, novamente, de Gideão é de incredulidade. Se a primeira fala tem a ver com o contexto de Gideão, a segunda fala tem a ver com o coração de Gideão. Porque veja a resposta dele: meu Senhor, como? Como eu vou livrar esse povo? Eu sou da tribo de Manassés, e aliás, da minha turma aqui, eu sou o menor, o menos importante. Ninguém tem, eu não tenho nada para oferecer. Sou o menor da casa de meu pai. E quando nós lemos esse texto e vemos qual é a tribo de Manassés, e Manassés é a meia tribo, que seria a tribo de José. José não recebe nome das suas tribos, né? O seu envolvimento com os egípcios foi problemático, foi preferível que não incluísse o nome de José como o nome das tribos de Israel. Mas Jacó abençoa os seus netos, né? Ele abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés. E Manassés era o mais velho. E quando você lê Gênesis e vai ver o finalzinho lá, o que é que Jacó faz na hora de dar oração? Ele inverte as mãos. E ela abençoa o menor ao invés do maior. Quando a gente escuta essa história, que para nós é um monte de nomes que não estão exatamente dentro do nosso contexto, a gente só vê esses nomes, mas para alguém daquele povo, para saber, primeiro, eu já sou meia tribo, já não é a tribo certinha, mas tudo bem, é meia tribo. É a meia tribo daquele que ainda foi preterido, porque o meu irmão mais novo foi abençoado, eu não. E dentro desse grupo, eu ainda sou o menor. E os de Manassés, claro, eram homens valentes, mas eles não eram tão bons de briga. Os de Benjamim já eram mais afeitos a esse negócio, eles eram mais bravos. Manassés era o pessoal do campo. O ambiente era de agricultura, é um ambiente muito antigo, diferente do nosso, né? Em proporção. Mas quando nós sabemos de quem se fala, puxa, Manassés está sendo muito honesto. É como se ele dissesse: Deus, eu sei quem eu sou. O senhor está procurando a pessoa errada. Não é para mim esse negócio. Não dá certo. Eu sei a minha história, eu sei a minha origem. Não reúno elementos para que isso que o senhor está falando aconteça. Libertar o povo dos midianitas. Deus não dá. Então, o confronto que nós vemos aqui é de Gideão, que muitas vezes é tido como exemplo de fé, novamente foi incrédulo. Não aceitou a palavra de Deus. Ele que não encontrou dentro do seu contexto elementos suficientes para crer, ele olhou para dentro de si e também não encontrou esses elementos. E eu acredito que é justamente isso que Deus queria que Gideão respondesse. Eu acredito que Deus queria que Gideão tivesse essa convicção, que não há nenhum recurso, nem no seu contexto, nem dentro dele, para que o povo fosse libertado. Na última parte, do versículo 16 até ao 24, nós vemos mais uma vez o anjo falando. E o anjo vai dizer: já que eu estou ao seu lado, Gideão, já que eu estou aqui, já disse para você, estou apoiando. Estou dizendo que vai dar certo. Você é a pessoa. O que ele diz lá no versículo 16? Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. O que o anjo está dizendo? Ô, Gideão, eu estou do lado de vocês e já estamos então em maioria. Segundo, vai dar certo porque você é a pessoa certa para essa missão. E terceiro, vai ser fácil. É isso que ele está dizendo. Vai fazer vencer como se fosse uma só pessoa. Vai ser moleza, Gideão. Vai ser tranquilo. Você só precisa fazer uma coisa, Gideão: crer. Confiar. Gideão parece ser alguém que confia? Acho que não, né? O versículo 17 vai dizer: tá, tudo bem, vamos considerar, né? Estou aqui parafraseando Gideão. Vamos considerar essa possibilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos só confirmar. Se eu te achei graça aos teus olhos, se eu fui bem encontrei favor nos teus olhos, dá-me um sinal que tu, Senhor, está falando comigo. E ele vai então trazer uma oferta. Veja que curioso. Ele vai dizer: não, vou pegar essa oferta. Daí ele vai em casa, pega a oferta, faz tudo e leva lá para o anjo. O anjo ficou dizendo o quê? Não, ele disse o quê? Vou lá e eu vou te esperar até que você volte.
precisava dessa oferta? Ele falou uma, falou duas, falou três, e Gideão vai dizer o quê? Não, vamos ter certeza. Vamos ter certeza, assim, só para garantir. A palavra do Senhor já deveria ter sido suficiente para Gideão, mas ele pede um sinal. E é curioso porque quando nós vemos essa ideia de sinal sendo pedido, que geralmente para muitas pessoas indica fé, porque tem um pessoal, né, dos meus pecados, né, com mais propriedade falo eu, quantos sinais já pedi ao Senhor? Senhor, mostra-me isso, confirma-me aquilo, faz isso acontecer, eu vou saber que é a tua vontade. E achando isso é espiritual demais. Que coisa bonita. Pelo texto, esse tipo de pedido de sinal, na verdade, não era uma disposição de fé. Foi justamente na incredulidade que ele pediu, diante do próprio Deus, ele pediu garantias. O que é que Deus faz? Fulmina a Gideão? Veja, como Deus é gracioso, porque tendo falado 3 vezes, repetido, ele vai dizer, vai lá, eu te espero. Vai na paz, eu vou estar aqui. Quando você voltar, eu vou estar esperando por você, Gideão. Vai tranquilo, eu vou te esperar aqui. Olha que Deus de graça. A oferta é apresentada, de alguma forma talvez parece indicado que a oferta foi feita de um jeito lá, o anjo vai dizer, não, peraí, faz isso, isso e isso. Daí o Gideão vai e organiza, do jeito que ele for orientado. Ele presta adoração, o anjo recebe essa adoração. Por isso esse elemento teofânico. Nenhum anjo faria isso. Isso é muito peculiar. Ele recebe a adoração. Mas uma adoração que não precisava. Mas Deus, por saber das limitações de Gideão, sabendo quem era Gideão, ele vai dizer, vai lá, eu espero. E quantas vezes nós fazemos de forma semelhante a Gideão? Nós pedimos um sinal e Deus certamente, tendo mais do que suficiente verdade para nos falar, ele mesmo assim aguarda por nós. Ele é paciente conosco. Até com a nossa incredulidade, que parece ser espiritualidade. Ele é paciente. Vai, eu aguardo. Não, vai dar certo. Pode ir lá. Você quer fazer isso? Tá bom, eu aguardo. Não tem problema. E ele, com graça, orienta. Quando Gideão se dá conta, né? Versículo 22, quando ele viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E o anjo diz, Shalom atah. Ele vai dizer, paz seja contigo. Essas 2 palavras no hebraico é uma declaração de paz. Paz do Senhor. A paz esteja com você. E essa paz que Deus fala e transmite a Gideão, não é uma paz apenas para sentimento, mas ele vai dizer, não tenha medo. Eu já falei que eu estou contigo, sou contigo. Eu não vou te fazer mal. Não tenha medo. Você não vai morrer. Eu já falei. Sou eu que estou garantindo isso aqui, Gideão. Não tenha medo. Se fosse para morrer, teria morrido já. Quando Gideão nem estava vendo. Quando Gideão estava lá, escondendo, né? O texto diz que ele estava pisando ali, as colheitas, né? No lagar. Na verdade, escondendo, malhando ali, né? No lagar, que era o lugar onde se pisava uvas, né? Porque se o midianita olhasse e visse a pilha de cereais, já vinha buscar. Mandava buscar. Ele fazia isso escondido. Tamanho era o seu medo. O seu contexto era complicado. Ele estava com medo e fazendo as coisas escondidas, as coisas escondidas. Mas Deus é quem diz a Gideão, paz esteja com você. Ali nós vemos então nessa terceira parte que Deus transformou a dúvida em certeza. Porque aí depois do recebimento da oferta, ele percebeu, realmente é o Senhor. Não teve mais dúvida, mas ele teve medo. E diante do medo ele falou, Deus falou para ele, o Senhor é paz. Paz esteja com você. O que é que nós podemos aprender com essa passagem? Geralmente quando nós lemos, eu já mencionei isso, lemos sobre Gideão, nós ouvimos nas pregações, seja como Gideão, creia como Gideão, seja corajoso como Gideão. E não é isso que eu acho que o texto está nos falando sobre Gideão. Aliás, se é para ser parecido com Gideão, a gente nem precisa fazer muita força, né, do jeito que está aqui. A gente se parece bastante, muitas vezes, com Gideão.
Mas o que o texto nos aponta não é para Gideão, é para o anjo do Senhor. Aquele que revela-se diretamente ao homem. Aquele que fala diretamente ao homem as suas palavras. Aquele que, apesar de ter sido desconfiado injustamente, não ter recebido o crédito devido, é paciente e aguarda e recebe a adoração. Quando nós olhamos para essa figura do Antigo Testamento, nós devemos facilmente reconhecê-la claramente revelada no Novo. Quem é este anjo? Quem é este que vem diretamente ao homem e fala a palavra de Deus? Quem é aquele que, com graça e misericórdia, traz palavras de encorajamento aos pecadores que estão perdidos em seus pensamentos, em seu contexto? Quem é aquele que envia o seu próprio Filho para que aqueles que creem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna? Quem é esse que entregou então e veio, habitou entre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou para a vida eterna? Quem é esse senão Jesus? Este é o anjo. Este é aquele que recebe a nossa adoração também nesta noite. O texto não aponta para Gideão. O texto aponta para Deus, no seu amor revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se a mensagem é essa, irmãos, nós precisamos então nos posicionar. Quando olhamos para o nosso contexto, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso mundo, eu acho que é justa a compreensão de insegurança. Tempos difíceis, juridicamente, no governo, no dinheiro, nas guerras, na maldade, na indiferença. Nosso contexto está difícil. E se não bastasse, quando olhamos para dentro de nós, e os pecados que nós conhecemos e não conseguimos esconder de nós mesmos e muito menos de Deus. Olhamos para a nossa realidade, para a nossa maldade. Nos animamos com isso? Creio que não. Nosso contexto é inseguro. O nosso coração é incrédulo. Mas por meio dessa palavra, Deus nos chama a não sermos incrédulos, mas crentes, confiantes no Senhor. Esse texto nos chama a uma resposta, de uma substituição. A substituição da dúvida pela certeza. A substituição da dúvida pela paz. E ela só pode acontecer por meio da fé. Por meio de confiarmos verdadeiramente no Senhor. Aquilo que Gideão deveria ter feito. Quando o Senhor falou diretamente para ele, sou contigo. E Deus fala para nós diretamente, eu sou por você. Eu estou contigo todos os dias. A nossa resposta deve ser de fé e dizer amém. Porque o Senhor está realmente conosco. Quando Deus fala para Gideão, Gideão, é você quem vai liderar o povo para fazer essa grande missão. Diferente de Gideão, nós podemos dizer também, pela graça do Senhor, faremos. Confiando no Senhor, isso será realizado. Não por meus méritos, mas por graça de Deus, que transforma pecadores, transforma vidas, salva os nossos corações. O texto nos chama a uma resposta, não de incredulidade, mas de fé. E eu quero te convidar agora nessa noite a fechar os olhos e falemos agora com o Senhor. Talvez você tenha desafios reais e a incredulidade tenha te acompanhado por algum tempo. Talvez você enfrente no seu coração desafios que estão relacionados à sua família, ao seu contexto. Talvez você já cansou de orar. Talvez você já desistiu daquilo que estava pedindo ao Senhor. Talvez por 7 anos a sua vida está em terra arrasada, não tem mais nada. Vive com medo de si e dos outros, medo do tempo, medo da história, medo do futuro. O Senhor nos chama a uma resposta diferente, porque Ele nos declara em Cristo paz. E essa paz
deve exceder o nosso entendimento, mas deve nos alcançar com profundidade. Por isso, fale com o Senhor nesta noite, clame a Ele por misericórdia, e Ele está pronto a responder, assim como Ele fez com Gideão. Ele também, nesta noite, está em nosso meio e responderá ao nosso clamor. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque quando olhamos para essas passagens, vemos que Gideão não foi o herói, pelo contrário, o Senhor foi o herói. E o Senhor tem sido o herói do Teu povo e tem salvado o Teu povo. E nós somos carentes disso, da Tua salvação. Perdão, Pai, quando olhamos para o nosso contexto, para a nossa realidade, nós fraquejamos, nós não confiamos. Nós esquecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos tomar para nós o controle, ou às vezes nós já nos cansamos tanto que nem queremos mais o controle de nada, nós deixamos na mão dos outros. Senhor, ajuda-nos a confiar que o Senhor está no controle das nossas vidas, no controle da nossa família, no controle da nossa história. Ajuda-nos, Deus, a confiar que o Senhor soberanamente guiará e está guiando-nos segundo a Tua vontade. Senhor, perdoa-nos quando nós, por causa do medo, porque não enxergamos a Tua graça em nossas vidas, fazemos também como Gideão e não aceitamos a missão que o Senhor nos confere. Temos medo, porque olhamos para nós. Mas ajuda-nos a termos olhos fitos no Senhor, e não na nossa história, nem no nosso histórico, nem no nosso coração, mas primariamente no Senhor. E que os Teus olhos de graça, Pai, de favor, de perdão, nos cure nesta noite. Que o poder da Tua obra realizada na cruz seja completado em nossas vidas e nós experimentemos perdão, restauração, vida em abundância. Ajuda-nos a olhar para Cristo, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. E se há algum coração nesta noite, Pai, que está carente de paz, Deus, inunda esse coração, a todos nós, com a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. A paz que é o árbitro em nosso coração. A paz que o Senhor nos dá por meio do Teu Filho amado Jesus. Alcança-nos, Pai. Limpa-nos, Senhor. E nos ajuda a reconhecer esta paz nos nossos dias, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na Tua igreja. Essa é a nossa oração. E já nesse momento, Senhor, pedimos que essa paz, e nesta paz o Senhor nos encaminhe toda essa semana. Possamos nós desfrutar dessa graça do Senhor. Aonde chegarmos, que nós possamos reconhecer: o Senhor é a nossa paz. Ó Deus, alcança-nos, orienta-nos, guia-nos, Pai, até que no próximo domingo, com a graça do Senhor, possamos novamente estar aqui para Te adorar e bendizer o Teu nome. Por isso, Pai, Te agradecemos por esse tempo de culto e oramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus bendito Pai e que a presença consoladora do Espírito esteja em vós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por esta terra, hoje e por todo sempre. Amém.